Boa noite. Boa noite, Vivi. Tá me ouvindo bem? Manda um joinha aí. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Já enviei o pedido pro Flávio. Tô esperando ele entrar aqui pra gente começar. Boa noite, tudo bem? Oi, Kate. Só esperando o Flávio chegar. Enquanto isso, a gente vai se falando aqui. Vai mandando um joinha aí, quem tá aí. A Vivi já chegou. O Hugo, a Kate. Oi, Pedro. Tudo bem? Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui com o Flávio se ele tá conseguindo. Oi, João, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Oi, Flávio, conseguiu entrar? Já vou te chamar já. Isso, apareceu agora a sua tela. Oi. Peraí que... Deixa eu só ver porque eu... Pronto. Aí, Agora agora sim. ficou bom, agora ficou bacana. Estava com a câmera invertida. Tudo bem, me Será? desculpa. Não estava aparecendo para mim o seu ícone como ao vivo. Pois é, né? Agora a gente tá aprendendo a fazer junto isso aqui, né? Isso, perfeito. Mas é assim mesmo. É, Vamos lá. boa noite a todos, então. Estou esperando aqui mais um minutinho para o pessoal que está falando que está entrando aqui comigo. A Vivi já está aí, já tem bastante gente. Tem o João, colega meu, ex-colega do Itaú. A Fabíola já está aí também. Um abraço. Kate, o Pedro, todo mundo aí, o Hugo. É Olá. isso Oi, aí. Vivi. Manda um, manda um oizinho aí para a galera, Flávio, também. Gente, boa noite. Eu acredito que boa parte da turma aí eu também já conheça, mas nós vamos daqui a pouco começar a falar um pouco do que está acontecendo no mercado. É um receio, acho que de todo mundo. Deixa só a Daniele ajustar isso aí para a gente poder dar Sim, continuidade. sim. Nós já vamos começar. Eu acredito que tem um pessoal falando que já vai entrar, mas a gente já pode dar início aqui às apresentações. Depois, no meio, a gente para um pouquinho, conversa, bate papo, responde de novo as perguntas. Tá, pessoal? Quem Sim. quiser, pode colocar aí as perguntas ao longo. Eu vou lendo aqui, depois eu passo para o Flávio. O Flávio também fica à vontade, viu, Flávio? Se tiver alguma pergunta aí Perfeito. que você quiser Ok. parar, tá? Então, boa Tá. noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Porto. Eu sou consultora de investimentos, trabalho na Sete Capital Consultoria e nós atendemos os institutos de previdência do Brasil inteiro, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Flávio. O Flávio vai transmitir para a gente a experiência que ele tem, né? É uma honra tê-lo aqui, Flávio. Muito obrigado por ter disponibilizado aí o seu tempo para bater um papinho com a gente aqui. E fica à vontade para se apresentar para o pessoal que não te conhece. Obrigada mesmo. Bom, gente. Bom,
primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sei que está tendo uma sequência de lives, inclusive, são todas elas acontecendo no mesmo horário. Quem puder participar dos outros também participe, muita coisa bacana que está acontecendo aqui junto com a Daniele. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Crozara, eu sou administrador e gestor de carteira, atuo no mercado há 21 anos, exclusivamente com uma parte de mercado de capitais, há 21 anos. Já passei por alguns outros perrengues iguais, melhores ou piores do que esse que nós estamos passando agora. E o meu foco principal é na parte de multifamily office, então atuo com famílias de grandes fortunas. E eu vejo muitas vezes as dores que acontecem tanto num grupo de pessoas que têm um patrimônio menor ou que têm um patrimônio maior, acabam sendo mais ou menos as mesmas, principalmente em momento de desespero ou desconforto, como está acontecendo agora no mercado mundial. Sim, o que a gente está passando hoje, assim, com certeza é uma coisa única, assim, pelo menos eu nunca participei de uma crise, assim, com tanta... sentindo na pele tudo que está acontecendo, né? Então, eu queria, inclusive, que você compartilhasse com a gente qual a semelhança dessa crise que a gente está vivendo hoje com outras crises que já aconteceu no mundo e principalmente com a crise de 2008. Bom, perfeito. A de 2008 é a grande crise mais recente que nós temos, pelo menos como crise mundial. Nós tivemos algumas outras coisas depois disso, mesmo que a nível mundial em relação à saúde, ou a nível Brasil, impeachment da Dilma, ou o Joesley Day, que geraram um certo tumulto, mas greve dos caminhoneiros também, geraram um certo tumulto, mas foi algo muito pontual e muito rápido. A solução foi muito rápida. O que acontece o mais próximo que nós temos foi a crise de 2008, mas o primeiro grande pavor que aconteceu, como está acontecendo agora que eu participei, foi de 2001. A crise asiática também, mas o que eu participei mais diretamente no mercado foi 2001, que as pessoas não sabiam o que ia acontecer. De repente foi algo realmente inusitado, ninguém esperava e ninguém imaginava algo naquele patamar, e é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Talvez 2001 tenha sido um pouco pior, porque a surpresa foi maior. O coronavírus, ele vem acontecendo, a gente já vê alguma coisa acontecendo na China desde final do ano passado, início desse ano, e agora chegou para o Brasil. Agora chegou para o resto do mundo. É o efeito dominó, né? Começou lá e está chegando, chegou. O bater das asas de uma borboleta na China pode provocar um furacão na Califórnia, e literalmente foi isso que aconteceu. Só que o que bateu asa lá foi um morcego e não uma borboleta, mas basicamente foi isso que aconteceu no mundo. Em relação a algumas semelhanças que nós temos, o mais comum que nós temos é exatamente o movimento do investidor de um modo geral, principalmente aquele que não tem experiência com o mercado, tá? Existe esse momento de pavor, de repente ele vê um circuit breaker lá no escritório, inclusive eu até brinquei com o pessoal, falei assim, olha, vocês vão ver agora o que é isso, mas não é um momento único. Inclusive teve dia de eu falar, até comentar com o pessoal, falar, ó, vocês vão ver ao vivo, é agora, presta atenção porque vocês vão ver acontecendo. Foi mesmo, desse jeito. Foi isso. Assim, esse desespero, momento de desespero e essa queda forte vamos lá, a queda ela é formada por alguns fatores. Não é simplesmente pelo coronavírus. Nós temos o efeito real de mercado, daquilo que realmente atrapalha e que faz a economia, de um modo geral, andar mais devagar a partir de agora, é uma perspectiva de mercado. Mas a partir do momento em que começa a ter uma queda forte, existe efeito manada, bando de gente começa sem conhecimento e sem estrutura. Comprou ativos porque estava na moda. E ele não entendia o que era aquilo ali que ele estava comprando. E tem esse efeito. Um segundo efeito é linha de stop. Normalmente, os grandes investidores trabalham com linha de stop. Então, a partir do momento em que a queda começa a ficar forte, ela começa a disparar a linha de stop lá embaixo.
e esse disparo de linha de stop já puxa a próxima linha e o mercado vai deteriorando muito rápido. E um terceiro ponto, que talvez nesse momento agora tenha sido mais relevante, é exatamente o stop involuntário. Muita gente estava trabalhando alavancado, muita gente com termo e com os outros instrumentos que poderia gerar algum tipo de alavancagem. A partir do momento em que a corretora, o mercado caiu, a corretora começou a chamar margem e ele não tinha margem para poder depositar, a corretora zera ele na marra. E na hora que zera na marra, zera ele no preço que está acontecendo no mercado. Tá? Isso tudo que eu estou falando é o mesmo que aconteceu em 2001, 2008, outras crises menores que aconteceram pelo meio do caminho e que está acontecendo agora. Essa crise, nós temos uma diferença em relação às outras, que é a causa dessa crise. O nosso principal ponto hoje é a economia real, o que é diferente daquilo que aconteceu até agora. Em 2008, faltou dinheiro no mercado. Então, faltou dinheiro no mercado, entorna dinheiro no mercado, eu consigo reequilibrar e resolvo o problema. Hoje o problema é na economia real. Então é um pouco mais complicado. Os governos estão tendo que ser criativos para poder resolver o problema. Não é só colocar mais dinheiro. Não adianta colocar 2 trilhões de dólares no mercado se a esmagadora de soja não está funcionando, ela não esmaga a soja, não tem óleo de soja, falta na prateleira do supermercado. Está tudo parado. Então, realmente ele tem esse diferencial. Mas o pessoal está começando a encontrar alternativa, tá, para poder buscar isso aí. Inclusive, na semana passada, nós tivemos o presidente do Banco Central, né, anunciando algumas medidas. E assim, eles estão com a ideia de injetar mais liquidez no mercado, né? Então, assim, o que você pensa sobre isso? Você acha que é por aí mesmo? A injeção de liquidez no mercado ela é importante, porém, pela diferença que nós temos nessa atual crise, ela tem que ser mais cirúrgica. E por algumas entrevistas que eu andei acompanhando hoje, parece que o pessoal está começando a perceber isso. Aquele Corona Voucher de R$200 que tinha sido previsto, já passou para 300, já estão falando de R$500. De 500, que estão vendo isso. Que estão vendo que R$200, R$300 não vai amenizar o problema de quem realmente está precisando disso. Além disso, empréstimo de capital para micro e pequena empresa, adiamento de alguns pagamentos de tributo e algumas outras coisas que até então não tinham sido previstas. Uma injeção de liquidez, pelo menos no Brasil e também nos Estados Unidos, que nunca aconteceu, nem mesmo na crise de 2008, porém mais direcionada. Nos Estados Unidos eles estão fazendo a transferência de valor também para as famílias, para poder manter um mínimo de padrão de vida para que as pessoas consigam passar por esse momento. Mas a colocação do Banco Central na reunião, na entrevista de ontem, se não me engano, anteontem, não lembro, eu achei interessante. Foi no começo da semana, né? Foi, eu achei interessante porque demonstrou uma preocupação real do mercado. Hoje o pessoal já está falando em algo em torno de 10% do PIB, o total de injeção de dinheiro do governo federal dentro da economia real para poder tentar recuperar, ou pelo menos reduzir o impacto. Hoje existe uma disputa grande entre libera todo mundo ou não libera ninguém. O que é melhor, a quarentena ou a economia? Eu acho que é possível a gente chegar. Isso. Eu acho que a gente deve passar por uma fase de transição, né? Exato. Eu acho que nós temos que entender que existe um meio de caminho. Não claro, momento zero tem que parar tudo. Esse aí não tem, inclusive porque a gente não sabe o que está acontecendo. A mesma coisa em relação ao mercado. Quem tentou aventurar fazer alguma coisa no momento de desespero, normalmente teve um resultado não muito satisfatório. Tá? Então, o ideal, você não sabe o que está acontecendo, para tudo. Espera. Pensa, isso. Analisa, vê quais as alternativas, o que pode ser feito. A partir daí, a gente pode tomar alguma medida que seja mais adequada. É claro que a economia tem que voltar.
Não tem como ficar com tudo parado durante um tempo muito grande. Mas também não posso simplesmente voltar a economia toda de uma vez. Eu acho que existe um meio de caminho aí que o pessoal vai ter que buscar um equilíbrio. Tá? Que hoje em dia está uma disputa, até mesmo política, Sim, em a relação a disputa isso aí. política agora aumentou bastante, porque é o que a gente vê nos grupos aí de discussão, né? Falando de Uhum, política, o pessoal discutindo exato. saúde ou economia, né? Não dá Isso. para escolher um ou Uhum, outro, né? A gente precisa dos exato. dois. E eu até comentei ontem numa conversa com o pessoal que hoje, na atual situação que nós estamos, a gente acaba vivendo o pior dos dois mundos. A economia está Uhum. parada, mas ao mesmo tempo tem um grupo grande de pessoas que acha que isso é bobagem e está indo para a rua. Ou seja, nós estamos tendo uma contaminação em massa e estamos com a economia parada. Então hoje nós estamos com o pior dos dois lados. Eu acho que precisa gerar um equilíbrio o quanto antes. Os nossos governantes de todas as esferas precisam entrar num acordo para poder criar um equilíbrio de modo que a gente consiga passar por esse momento aí mais suave possível. Você falou tudo aí, passar mais suave, né? Porque tá difícil. Sim. Do jeito que Uhum. tá complicado, né? E pro pessoal que começou agora, Flávio, que entrou na bolsa aí depois de que ela já estava com 100 mil pontos e agora, como se diz, né? Teve o batismo, né? Porque caiu bastante. O que você tem a dizer para esses Exato. investidores? Porque muitos que entraram ali não entraram, talvez, com o intuito de longo prazo tão assim, já enraizado, digamos assim, né? Sim, houve uma divulgação em massa de que bolsa era quase que uma fábrica de dinheiro. Era só entrar, colocar alguma coisa e você teria uma rentabilidade de não sei quantos por cento ao mês. Vários canais divulgaram algo similar a isso, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Entenda que o mercado de bolsa, quando você compra uma ação de uma empresa qualquer no mercado de bolsa, você está comprando uma empresa. Quando eu compro ação da Petrobras, eu sou dono da ação da Petrobras. Imagina qualquer outro tipo de negócio. Imagina que você vai montar uma padaria. Tem algum sentido eu comprar uma padaria 10 horas da manhã e vender ela às 2 horas da tarde? Não é isso. Eventualmente, aparecer oportunidade para esse tipo de coisa, pode acontecer. Mas não é algo para poder ser considerado como padrão. E foi isso que aconteceu com boa parte das pessoas. Entendo o susto, entendo a dor, já passei por isso, lembro perfeitamente bem de como foi a angústia de ver o mercado derretendo, você vê o seu patrimônio que você formou Sim, com bastante dificuldade, sendo reduzido dia a dia. Graças a não Deus é tem 3 fácil, né? dias aí que está tendo uma recuperação de mercado, então nesses últimos dias nós estamos recuperando. Entenda que isso é momentâneo, muito dificilmente essa alta de mercado que aconteceu agora, ela vai ser consistente. É bem provável que a gente fique ainda muito volátil durante algum tempo. E Aham. algum tempo que eu falo é 2 meses, 3 meses, qualquer coisa assim. Não é final da semana que vem está tudo estabilizado, não. Sim, e muito Provavelmente nós... volátil, né? O que a gente está vendo é Muito. uma volatilidade extrema, né? Momentos que sobe um É. pouco mais, depois cai muito, sobe de novo. Uhum. A referência de mercado ela acabou para algumas coisas sendo perdida. Como eu falei, quando eu compro uma ação de uma empresa, eu comprei parte da empresa. Imagina qualquer empresa, um belo dia, ela cai 10%, 15% do valor dela. Tem que ter acontecido algo extraordinário dentro da empresa. Essa mesma empresa, no dia seguinte, sobe 10, 15%. Ou seja, Uhum. o mercado não sabe o que está fazendo. Perdeu Esse referência de momento, preço, né? perdeu referência. Cair muito não significa que vai subir tudo de volta. Nós Aham. temos algumas empresas que vão sofrer muito por causa do coronavírus, outras que vão ter um impacto regular, uma outra que vai ser até beneficiada por conta da crise do coronavírus, mas o que precisa ser visto agora, mais do que nunca, é tentar identificar o que é o negócio da empresa. O que ela faz, como que ela faz.
Tem empresa hoje que está muito barata, mas muito barata mesmo. Ela está trabalhando com uma relação entre preço e EBITDA dela com patamares que até hoje não aconteceram, nem mesmo no fundo da crise de 2008. Então tem oportunidades boas no mercado. Não significa que todas as ações são boas. A que caiu mais é que vai subir mais. Não existe esse tipo de vínculo. Tá? Então, analise a empresa. Eu até estava pensando em te fazer essa pergunta mesmo, sobre as oportunidades agora que estão surgindo, né? Tanto em ações, a gente está vendo aí também em título público, algumas oportunidades. Então, Perfeito. assim, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o que você está vendo de oportunidade mesmo. De repente, né? Tem coisa que a gente não está vendo. Sim. Dentro do mercado de título público, eu acho que eu vou até deixar para o Mário, porque ele tem uma experiência muito boa nisso também, eu acho que ele pode até responder melhor do que eu. Na parte de ações, fundos imobiliários, que é o que eu acompanho há mais tempo, e o que eu vejo de grandes oportunidades primeiro, na parte de fundos imobiliários, alguns fundos que ficaram muito estressados com shoppings, por exemplo, que tiveram uma perda significativa por conta do momento que o shopping está fechado, mas ele vai abrir. Sim. É questão de tempo. E no momento da abertura dele, ele vai voltar àquele patamar. A mesma coisa de fundos imobiliários ligados à área de logística, laje corporativa, alguma coisa nesse sentido. Os fundos imobiliários ligados à escritório que estão um pouco ainda nebuloso, mas esses outros, eles vão voltar. É questão de tempo. E se você considerar hoje a rentabilidade que esse fundo está te entregando com base no custo da cota do fundo, nós temos fundo aí entregando em torno de 0,6%, 0,65% ao mês de rentabilidade isento de imposto de renda. No momento em que a taxa Selic está em... o pessoal já está falando em algo perto de 3% até o final do ano. Mas 3,75, 3,5, então nós estamos com a taxa básica de juros exageradamente baixa, em nível histórico baixo, e um fundo que te entrega uma rentabilidade nesse patamar, lembrando que no pior do estresse, na pior possibilidade de um fundo imobiliário, você é dono do imóvel. Sim, sim. Fundo imobiliário que tem o imóvel, na pior possibilidade, sobrou o imóvel. Então você tem isso. Algumas empresas grandes que sofreram muito por causa de momentos de mercado, principalmente ligadas à parte de alimentação, o mercado mundial vai voltar. Fiquem tranquilos. Empresas como JBS, Brasil Foods, Marfrig, Ambev, ligadas a alimentos e bebidas de um modo geral, elas são empresas sólidas, empresas que têm um histórico muito bom. Uma ou outra, inclusive, está divulgando números espetaculares por agora. Então, se fosse em momento normal, ela teria estava subindo muito forte, ela estava batendo o recorde histórico dela, mas hoje ela está sofrendo por causa de contingência de mercado. Até mesmo se eu considero a Vale, que é uma empresa também muito sólida e que está trabalhando com um patamar que, sinceramente, não justifica. Então, tem muita coisa boa no mercado. O que eu aconselho muito o pessoal é o seguinte, estude o que está acontecendo. Esqueça essa ideia de venha ganhar não sei quanto com... Né? Isso, com pouco esforço e muito resultado. Isso não existe. Para poder a gente buscar resultado no mercado, você tem que entender, tem que ter o apoio de quem entende. Então eu acho que é um divisor de águas. Esse momento 2020 vai ser um divisor de águas como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2001, aonde era um momento em que até metade de 2008, qualquer empresa que comprasse subia. Nós chegamos a ter alta de 160% no ano, o Ibovespa, em média, as empresas subiram isso. Então qualquer coisa subiu. A crise de 2008 e agora 2020 são divisores de água. Vocês vão ver quem é que realmente entende do que está fazendo e aquele que
foi surfando na onda, mas sem saber o que que era. Tá? E aí eu acho que... É verdade. Inclusive, quando alguém me pergunta sobre ações, a primeira coisa que eu pergunto para ela qual que é o setor que ela mais entende. Porque se ela Isso. entende desse setor, é a melhor coisa para ela começar a estudar por alguma coisa que ela já sabe, né? Pelo menos um pouquinho, Uhum. né? Ela tem como Então, avaliar. sim. A pessoa que trabalha no ramo de construção, ela está vendo o movimento das empresas de construção. Alguém que trabalha na área de energia, na área de saneamento, né, ele está vendo o movimento do mercado. Ele enxerga os pares dele desenvolvendo alguma coisa. Ele tem como entender o que é realmente interessante, o impacto que pode ou não causar E aí para acontece isso esses que você falou, setores. ele consegue ver a crise como oportunidade e consegue identificar Uhum. que lá na frente essa empresa ela vai sair dessa estagnação que está agora, porque é momentânea, é uma coisa de curto prazo e logo depois a vida volta ao normal, pelo menos é o que a gente espera, né? Agora, quando que isso vai acontecer, que a gente não pode afirmar. Exatamente. Mercado, como eu disse, ele está muito volátil. Para quem está entrando agora, o ideal é entre devagar. Se você fizer compras espaçadas uma da outra, o que vai acontecer é que você vai fazer compra muito boa, vai fazer uma compra regular, uma compra ruim, mas no final das contas, principalmente considerando longo prazo, você vai ver que na Crescimento. média Uhum. você teve um resultado realmente extraordinário. Tá? Em nenhum momento a bolsa caiu e não voltou. 2008 nós caímos para menos da metade do índice Bovespa e recuperou. Nós recuperamos. O índice Bovespa, inclusive, ele demorou um pouco mais por causa de alguns problemas internos brasileiros, mas se eu falar de bolsa internacional, em 1 ano e meio, 2 anos, já estava tudo recuperado, já estava no mesmo patamar de antes, do pré-crise. Então, se eu considero que hoje nós estamos com 80 mil pontos, falar número redondo, e que nós já chegamos a 120, recuperar os 120 ou até passar disso em médio prazo é algo bastante razoável de se pensar. Não Eu imagine que tô, isso vai acontecer essa semana, mas... eu tô vendo aqui uma perguntinha para você. Hum, Tem gente aqui perguntando se é o momento de começar a investir agora na bolsa. sim, é o melhor momento para poder começar a investir em bolsa é agora. Você está pegando tudo a um preço bastante descontado daquilo que tinha há um tempo atrás. Não significa, como eu falei, que tudo está bom. Tem empresas que estão por um valor ridiculamente baixo. Tem empresas que não. Tem empresas que podem sentir muito com o mercado. Toma um pouco de cuidado com aquele padrão comum. Vou pegar um exemplo, empresa aérea, que é um negócio que eu até conversei lá no escritório, até com o pessoal, e o Gol Azul principalmente, são empresas que não podem parar. Então, por mais que ela sofra no momento inicial por conta disso aí, o governo brasileiro vai ter que tomar medidas para poder salvar essas empresas. O Brasil não pode ficar sem essas empresas. O mesmo aconteceu na época da Varig. A Varig, quando falaram que vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, eu até, na época, até pode conversar com a equipe que eu tinha na época, pode ver com o pessoal, eu falei, não quebra. O então presidente Lula, inclusive, na época, chegou a falar de que não pretendia fazer o salvamento da empresa. Ele não pode não salvar. A mesma coisa hoje. O governo brasileiro vai ter que salvar as empresas aéreas. Então, é um nicho de mercado interessante, tanto que vocês podem ver que nesses 2, 3 dias que nós tivemos de alta aí, elas se destacaram. Elas tiveram um crescimento maior do que o normal. Então é É, buscar oportunidade. Hoje é um momento interessante de comprar sim, porém com um filtro para a gente poder buscar alguns ativos mais que têm mais potencial de sólido. desenvolvimento Uhum, maior, mais sólidos, exato. isso. Muito bem, Flávio. Estamos chegando ao fim aqui da nossa live, né? Pessoal, Ok. se tiver mais alguma pergunta, aproveitem agora o momento, tá? Mande aí um joinha pra gente. O Ronaldo entrou na live agora, o Saulo também. Um abração aí para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Se tiver mais alguma coisa também, Flávio, que você queira falar, tá? Fica à vontade. Para quem entrou depois das apresentações, o Flávio, ele é administrador e gestor de carteiras também, está aqui com a gente hoje batendo um papo sobre mercado, sobre ações, sobre o que está acontecendo agora nesse momento de crise, tá bom? Depois vocês acompanhem ele também lá nas redes sociais, né, Flávio? Isso. Bom, eu acho que como um recado para o pessoal fiquem tranquilos. Eu sei que nesse momento é difícil de falar isso, é difícil nem de falar, de ouvir isso, mas vai passar. Eu costumo dizer muito, para quem me conhece mais, eu falo muito o seguinte, no final tudo dá certo. Se não deu é porque não chegou no final ainda. Fica calmo, vai dar certo. É questão de tempo para a gente poder ajustar e sei lá, daqui a 1, 2 anos, vocês vão chegar e pensar, putz, a bolsa estava 60 mil pontos outro dia, por que eu não comprei tudo que eu podia ter comprado naquela época, daqueles ativos que eram... É o que o pessoal fala, né? Depois que a gente passar dessa fase, a gente vai ver só aquele pontinho do gráfico e falar, nossa, voltou no tempo aqui e eu não comprei. Exatamente, né? Exatamente. Vai ficar só arrependimento. Aproveitem a oportunidade, estejam embasados tanto de conhecimento próprio quanto de alguém que realmente entenda e que possa ajudá-los nesse momento. Tá? Então tem muita gente boa no mercado, sim. Isso, é importante falar busque isso avaliar. Também. Não é claro, tem gente ruim e tem gente boa. Então avalia quem é que está te dando apoio. Tem muita gente muito boa no mercado que pode te ajudar, sim. Aproveite o momento, se apoie em estudo e em gente boa, que no final vocês vão ver que o resultado tende a ser bastante interessante. É isso aí. Obrigado, Flávio, pela sua presença aqui. É muito bom a gente ouvir alguém falando que vai dar certo, que a estratégia, quando a gente tem uma estratégia definida, a gente tem que confiar, né? Até o Mário fala, às vezes, que a gente tem que perder um tempo traçando a estratégia, né? Para fazer certo. Exato. Então, assim, nesses momentos agora que a gente está passando, a gente consegue perceber que quem tem uma estratégia tem até um fundo de liquidez pronto para estar comprando, né? Diferente daquele que não tem estratégia. Então, isso que fica de aprendizado também para esse momento. E eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, viu? Mandem seu joinha aí, seu parabéns, vamos interagir. Muito obrigado. Amanhã eu vou bater um papo com o Mário também, que ele é analista de risco da nossa empresa. Ele vai falar um pouco mais da parte do PIB, dessas medidas adotadas pelos bancos centrais de cortarem as taxas Selic, né, também. E nós vamos junto aí, vamos conversando. Eu estou vendo se na semana que vem eu trago mais algum profissional para bater um papo com a gente aqui. E até amanhã a gente tem live, né? Depois a gente vê como que fica. Mas se Deus quiser, vamos junto aí. Não, vamos, eu acho que você consegue sim dar continuidade nisso tudo. Agradeço bastante a oportunidade por estar aqui, Daniele, para poder a gente bater esse papo. Estou à disposição sempre que precisar. E para quem está aí assistindo, não percam. Amanhã o Mário, ele entende muito de mercado. Acho que vale a pena participar e ouvir o que ele tem para poder falar nessa parte de títulos principalmente. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, um abraço, gente. Boa noite, boa sorte, saúde para todo mundo aí. E fiquem em casa por enquanto. Isso. Até segunda ordem, fiquem em casa. Até mais. Até logo, tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Até mais.